Olá pessoal, iniciando mais um programa Roda de Amigos, lembrando que nós já estamos de casa nova, embora não tão ajustada, não tão formatada, mas chegará ao ponto e você vai notar este ponto. Afinal, o nosso trabalho é para levar o melhor que a gente pode entregar para todos vocês. Hoje nós estamos com 3 convidadas mais do que especiais. A Valéria Donato Peronte, que é terapeuta. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Valéria. Eu que agradeço, Dago. Tá, eu perguntei para você quanto tempo já de terapeuta? Como terapeuta há 4 anos. Há 4 anos. Tem coisa antes, lógico? Tem, eu já busco autoconhecimento há mais de 20 anos. Nós vamos falar um pouco disso já já. A Judite Marina, que é advogada, a Judite Marini, que é advogada, e atualmente ocupa a direção, diretora tesoureira da 30ª subseção da OAB. Muito obrigado pela presença, Judite. Eu é que agradeço o convite, quero parabenizar pela casa nova, vocês estão muito bem aqui, é bastante bacana. Obrigada mais uma vez. A Judite, quanto tempo você já está atuando como advogada? 21 anos. 21. Mas teve um tempo aí que você era publicitária, quer dizer, não deixou de ser, mas era publicitária atuante e misturava um pouco com a advocacia, né? Exatamente. Na publicidade desde 1987. Vai um bom tempo. Até 2019. E aí, concomitante, desde 2003, advogando também, né? Porque a publicidade exige muita norma, muita lei, muito contrato. Então, casou o negócio, direito autoral. Né? Uma coisa com outra. Exatamente. E a outra com uma, que é muito bom. E a Elisandra Cunha, gerente comercial da Cardinale, da Imobiliária Cardinale, que dispensa apresentações. Muito obrigado, viu, Elisandra? Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Quanto tempo já de Cardinale, Elisandra? Eu vou fazer 20 anos em fevereiro agora de 2025. Então, há 19 anos nesse mercado e na imobiliária, né? Mas é assim, a gente volta um pouquinho no tempo nas nossas idas e vindas profissionais, a coisa é muito rápida, né? Eu também estou aí já há um tempão nessa coisa da comunicação, com rádio, televisão, periri, jornal, e aqui estamos. Valéria, você é terapeuta por opção? Por encaminhamento da vida? Como que foi isso? Então, meu primeiro contato com autoconhecimento foi na faculdade. Eu fiz educação física. Onde? Aqui mesmo? Na UFSCar. Isso. E quando eu fui fazer yoga, eu me apaixonei. Quando eu comecei a primeira vez a fazer meditação e tive o primeiro contato com autoconhecimento, eu me apaixonei. Só que a vida me levou para outro lado. Eu trabalhava em banco. Era bancária? Era bancária, fui gerente bancária. Salário altíssimo. Fui gerente, né? Bom, enfim. Aí eu casei, tive minhas trigêmeas. Olha que bacana, né? Que legal. Tudo a mesma carinha? Tudo a mesma carinha. Hoje elas já vão para 21 anos. E fiz gestão empresarial. Fui fazer uma MBA em gestão empresarial, fui trabalhar na empresa da família. A gente tem uma empresa, né? Sim. Eu e o Emerson, a Peronte. E fiquei lá, todos esses anos, trabalhando lá, a empresa foi crescendo, fui contribuindo com o crescimento da empresa também. Só que eu nunca parei de buscar autoconhecimento. Eu seguia um mestre espiritual, eu fui para a Índia várias vezes, participei de muitos grupos de autoconhecimento, enfim. E chegou um tempo que eu falei, bom, eu vou tirar um ano sabático, porque minhas filhas já vão para o intercâmbio. Eu sempre quis tirar um ano sabático. O ano sabático realmente não se faz nada, ou não se faz nada do que está fazendo? Como que é isso? Eu fui ser dona de casa, que eu nunca fiz na minha vida. E eu queria deixar um legado para elas, elas iam embora. Pelo menos por um ano, mas eu falei, e se essas meninas não voltarem mais? Então eu fui ficar exclusiva para elas, cuidar delas, fui ser dona de casa, dispensei minha ajudante, fiquei em casa. E aí eu saí um pouco do ambiente empresarial. Eu deixei uma equipe lá, formei uma equipe e saí um pouco desse ambiente, fiquei em casa. Mudou, né? Mudei de ares. E essa chave virou porque a gente foi comemorar os nossos 20 anos de casamento em Paris. E eu fiquei 10 dias fora da empresa. E aconteceu tudo bem. Eu falei,
É agora que eu vou tirar esse ano sabático. Vida que segue, não é assim? A vida. A vida segue, A né? vida, é. E aí eu fui me afastando um pouco. As meninas falavam, você não vai mais voltar? Eu falei, não, eu vou ficar em casa. Aí fui uma vez por mês e fui parando. Consegui tirar meu ano sabático. E aí eu descobri, nas minhas meditações mais profundas, pedindo por um propósito, eu descobri um belo dia Barras de Axis. Vocês já ouviram falar? Não. Fazer o seguinte, fala já. Como que é o nome? Barras de Axis. De Axis. Barras de acesso. Barras de Axis, acesso à consciência. ACESS. De ACCE. De acesso. SS, acesso. Muito, já tinha ouvido falar, Judite? Mas Para mim é novidade. E você passou um período assim também, Judite, entre ser publicitária, ser advogada, ser empresária, cuidar dos negócios da família, da casa, enfim, teve isso também? Tudo ao mesmo tempo. Foi tudo ao mesmo tempo. Eu fui bancária também, lá nos idos de... né? Então, eu fui bancária, mas o banco é muito bom, né? Ele te dá uma visão empresarial bastante... Você fica muito ligeiro para os negócios. O banco foi muito bom. Eu fui do Banco Real ao Banco da Sua Vida. Isso nos idos de 83 até 86, quando o horário de banco mudou. Mas te deu uma experiência boa, né? Lidar com pessoas e tal. Muito, muito bom. Saindo de lá, eu fiquei um tempo com a Ângela Oioli na prefeitura. Sim. Que também é uma mestre, eu chamo ela de professora. Ela já era da área social na época? Ela era diretora do serviço social. Na época não existia secretaria, ela era diretora e eu fui trabalhar com a Ângela. Quando eu fiz MBA, fiz com a Ângela, inclusive. Ela é um espetáculo. A Ângela nossa, eu amo de paixão, né? Ela sabe. E aí depois disso eu tive filho, aí fiquei meu trimestre sabático, né? Agora eu levei o susto. Como ela falou trigêmeos, você falou trimestre. Trimestre sabático, né? Nasceu a criança, aí depois eu não voltei mais para a prefeitura. Nisso, a Júnia estava viajando e precisava de alguém na agência que a secretária tinha passado num concurso, lá fui eu. Trabalhar na agência. Fui lá para ficar 3 meses. Mas pegou um período bacana de agência também. Não tinha quase agências. Não, né? Tinha urgência. Não, um pouquinho antes, o Júnior, Demiron, o André tinham formado a ERA. Né? Mas depois, cada um tomou era sua agência vida. só, né? Aí a Júnior, em 84, abriu a agência. Eu, na época, trabalhava no banco, ajudava ela só no financeiro. Em 87, eu fui para ficar 3 meses. Fiquei 32 anos. 32 anos. Elisandra, você 10, né, de Cardinale? 19. Isso, antes... Eu, sim, passei por várias empresas, trabalhei no mercado financeiro, em financeiras, né? Trabalhei na Tecnomotor um bom tempo também. Então, tive várias empresas que trabalhei, até que me encontrei realmente no mercado imobiliário. Lá na Tecnomotor com o Wilson Paulo Pico. Né? Paulo Piccoli. O pessoal continua lá ainda. Continuam, sim. O seu Wilson está, eu não sei se agora... Pode estar mais à distância, mas continua. No conselho, eu não tenho certeza. E aí, como é que você foi parar na Cardinale? Na Cardinale, eu entrei na época num setor bem complicado, que a gente era o setor de rescisão de contratos, né? É um setor difícil, que a gente aprende muita negociação, né? Autocontrole, porque não é fácil, né? Na hora que começa é que nem casamento, tudo é lindo, né? Mas na hora que vai desocupar, aí que começam as dificuldades e a relação às vezes nem sempre acaba bem, né? Mas enfim, a gente sempre tentei contornar da melhor forma possível, né? Por isso que eu acabei criando uma bagagem para depois assumir uma gestão, né? Quando eu entrei na imobiliária, a gente tinha uma administração de aproximadamente uns 1.800 imóveis, né? E hoje eu fico feliz de fazer parte desse crescimento, que hoje nós estamos com uma carteira de 6.500 imóveis alugados, né? Administrados. Então, é muita coisa, né? Então, olhar para trás e ver tudo que a gente conquistou, tudo que a gente cresceu, né? E cada funcionário, cada colaborador faz parte dessa história, é muito rico, é muito... Sem dúvida, sem dúvida. A Cardinale me parece não, acho que é uma das empresas do ramo imobiliário que mais cresceu, né? Sim, né, nós hoje estamos Tem fora em de São Campinas, Carlos algumas representações. Ibaté, né? Estamos com um ponto em Tirapina, que ela sempre tem lançamentos de vendas. E assim, a intenção é continuar crescendo, expandindo para outras cidades aí, né? E vai assim, Valéria, esse relato de cada um, embora breve e tal,
é a vida de cada um, né? A vida é assim, cada um tem a sua particularidade, tem os seus anseios, as suas ansiedades, enfim. É um trabalho, por exemplo, essa coisa de meditar, enfim, ser treinado para isso, ajuda realmente a pessoa no seu dia a dia, tanto profissional como pessoal? Sim, com certeza. O que acontece é que muita gente não consegue meditar. A pessoa não consegue parar 1 minuto. Começa a dar faniquito. Mas tem que treinar, né? Tem que começar, aquela coisa, né? Requer treino para você poder silenciar a sua mente. E então, o que eu falo é o seguinte: para quem não consegue meditar de jeito nenhum, barras de Axis, 1 hora de sessão equivale a horas de meditação. Barras de acesso. Barras de acesso. Então, quando eu fazia retiro de São meditação, gatilhos, posso entender são assim? Pontos, 32 pontos energéticos na cabeça. E nesses pontos se armazenam excessos de pensamentos, sentimentos, que viram emoções, que acabam comandando a nossa vida. E a gente consegue interferir em cada um deles ou acessar cada um deles? O praticante de barras, quando você faz um curso de barras, você aprende a tocar nesses pontos e é como se você fizesse a leitura de um código de barras. Sim. São pontos anatômicos bilaterais energéticos. E quando você corre as barras, é como se fosse feita a leitura do código de barras e você vai liberando. É como se você formatasse o computador. É como se o HD tivesse lotado. Está lotado. Não cabe mais bacana, nada, né? Não cabe, tá assim, espaço cheio. Então você começa a liberar e começa a criar espaço para o novo. E numa hora para você ficar 1 hora de meditação requer bastante treino. Quando você recebe 1 hora de barras, é como se você tivesse meditado por horas. E eu digo isso porque eu pude experimentar. Eu já cheguei a ficar em retiro de silêncio de 10 dias. Meditando. Saiu do planeta. E eu achava que nada mais ia me tirar do sério, assim. Eu falava, nada mais me tira do sério. Quando eu chegava em casa, a primeira briga das meninas, eu já queria... Já saía do sério. Mas é a coisa do treino, né? Você volta. Então, tem que ter treino, tem que ter frequência, tem que virar um hábito. E quando eu recebi a primeira sessão de barras, eu lembrei daquela sensação que eu tive lá no retiro. Então, é isso, né? Dá para encurtar. É como se fosse uma tecnologia. É uma coisa que dá para encurtar o caminho. Não dá para eu ficar horas meditando. Procura alguém, vai numa maca, deita, recebe uma sessão de barras. Ou até você pode aprender, fazer o curso de barras. Sim. Eu também dou o curso. Você pode aprender a se auto-aplicar e se auto-aplicar todos os dias. Bom, depois vou pedir para você passar algumas dicas aí para o pessoal que está nos acompanhando, que é sempre bom. Antes, porém, nós vamos para o nosso intervalo e voltamos já. To the children of the sky. E voltamos com o programa Roda de Amigos. Valéria Donato Peronti, terapeuta Judite Marini, advogada e diretora tesoureira da 30ª subseção OAB, e também Elisandra Cunha, gerente comercial da Cardinale. São as minhas convidadas especiais, mais do que especiais. E são especiais mesmo, Valéria. Essa coisa de... você estava falando de acessar, não é? Acessar as barras, enfim, os pontos. É relativamente fácil, a pessoa consegue. Eu sei que precisa treino, concentração.
Mas para as pessoas que estão em casa, aí de repente eu falei, eu vou fazer uma meditação, mas não consigo, né? Aquilo que você... E vem outro pensamento, não consegue ficar centrado, né? Pelo menos isso. É possível você dar uma dica em relação a como se concentrar? Olha, a pessoa que quer começar a meditar, que não consegue ainda ir lá receber uma sessão de barras, que não consegue ainda fazer o curso de barras, se ela conseguir pelo menos 1 minuto que seja, 1 minuto sentar e respirar, puxar o ar, sentar, alinhar a coluna de maneira ereta e puxar o ar. Pode ser sentado, deitado? Sentado, deitado, poder observar a respiração e falar um tudo. Bem. Eu já estou começando a relaxar aqui. Relaxa. Se conseguir fazer 5 vezes, tudo. Bem. Pronto. Precisa ter um ambiente adequado? Não, eu posso correr no banheiro durante o dia. Se deu um desespero, em vez de eu dar uma resposta de atravessado, que vai baixar muito a minha vibração, corre no banheiro. Se você é o tal do contar até 10? Conta até 10 ou faça 5 respirações. E grita no banheiro. É uma boa. Ou eu posso deixar um mantra aqui que eu gosto muito, que é o mantra de Axis. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Coloca um post-it no espelho do banheiro. A hora que você vai escovar o dente, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria. Repetição, né? Frequência vibracional não tem nada a ver com religião. Glória no sentido de abundância e exuberância. Ô, Judite, você já, no teu dia a dia, você já se utilizou, mesmo que inconscientemente, dessa coisa, eu preciso me concentrar, preciso focar, ou vai dar uma palestra, ou vai defender um cliente perante o juiz, enfim, essa coisa da concentração? Eu sou muito centrada, né? Então, como eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo, na hora que eu estou focada em escrever, por exemplo, eu estou na frente do computador, você pode vir conversar comigo, eu vou te responder, mas eu estou focada. Aí eu não lembro nem que você entrou e me cumprimentou, porque eu estou centrada no negócio. E eu já fiz um pouco de meditação daquela guiada do Deepak Chopra, da abundância, 21 dias de abundância. É muito legal. Os primeiros dias, realmente... Não conseguia. Abundância material, espiritual, um pouco de tudo. Exatamente. É um programa espiritual, 20 minutos, eu acho. E você coloca uma música, ele vai falando, você vai repetindo um mantra. No começo foi dificílimo, eu tive que começar várias vezes. O programa tem 21 dias, eu acho que eu levei 40. Né? Porque realmente Mas é importante, porque... ajuda na concentração, ajuda a você ficar centrada. Por exemplo, a Elisandra, eu quero entender, Elisandra, que você, no teu dia a dia, à frente do departamento comercial lá da Cardinale, você lida com muitos clientes. Acaba ouvindo muitas reclamações, alguns elogios, enfim. Mas cada um tem a sua demanda, enfim, a sua necessidade. E você também, em algum momento, você fala, preciso me controlar, preciso ver como é que... Tem isso? Tem. Como eu tenho uma equipe, né, hoje eu acho que um dos maiores desafios é lidar com pessoas, né, e pessoas de diversas gerações, diversas idades, né, e a minha equipe é toda de mulheres, então são 12 mulheres, depois mais 4 meninos, enfim. Então acho que esse é um desafio grande. Então muitas vezes assim, se eu estou nervosa, se for alguma coisa que eu possa sair e respirar um pouquinho, né, eu vou para o estacionamento, respiro um pouquinho. A minha mesa... Tá o negócio de correr no banheiro, né? Vai para o estacionamento. Vai no banheiro, respiro um pouquinho. Várias vezes já fui ao banheiro para respirar, né? Respirar, soltar, enfim, para tentar achar o equilíbrio novamente, né? Voltar a pensar, raciocinar para ver como continuar, o que fazer, né? Que às vezes aparecem problemas que eu falo, nossa, o que eu vou fazer, né? Por outro lado, Valéria, me vem à mente agora... que dizem, né, enfim, os estudiosos, que o indivíduo também não deve se reprimir muito, não. Se a emoção está aflorando ali, deixa a emoção rolar. Se a raiva tal, tem que botar um pouco de raiva para fora. É verdadeiro? Isso também é útil? Claro, porque muitas vezes muito sim dito para fora é um não dito para dentro. Né? Então, tem um filme que eu gosto demais, que é o Sim, Senhor. Vocês já viram? Sim.
que é falar sim para a vida. Só que a gente, no fim, você vê... do Jim Carrey? Do Jim Carrey. Isso. Você tem escolha, você tem que estar consciente, né? O meu trabalho é acesso à consciência. Você está consciente de poder dizer não de maneira consciente. E o sim verdadeiro é para você. E não se arrepender disso, né? Aí que entra um controle, treino. Você tem que estar se você estiver consciente, você está escolhendo, você não está no piloto automático, não é a sua mente que está... Agora, as pessoas, de modo geral, eu também quero entender que seja assim. Em determinado momento, quando fala não, ou externa um sentimento, seja ele qual for, se sente mais aliviado. Já aconteceu isso, né? Às vezes reprime, fala, eu não vou atender esse cliente, não vou atender agora, aí vou atender. Aí melhora tudo, não é? Às vezes a gente não adianta fugir do problema, porque se ele existe, tem que encontrar uma solução. E às vezes a melhor solução é você enfrentar o problema. O caminho mais curto é tentar resolver. Exatamente, tentar resolver de forma amigável. E se realmente não existe a solução amigável, né? Meu falecido esposo dizia. Aí precisa do advogado, do jurídico, que faz aquilo que você não vai conseguir fazer. Então, a gente tenta sempre resolver de todas as formas amigavelmente, pensando na nossa filosofia, na nossa política, que sempre é atender o máximo possível melhor e passar satisfação para o cliente, mas nem sempre isso é possível. E em relação às pessoas, às vezes eu penso, né? Às vezes, como muitas pessoas, cada um tem uma característica, cada um tem uma educação, tem uma bagagem, a gente nunca vai fazer que todo mundo seja feliz ao mesmo tempo. Então, tem aqueles que vão ficar felizes com alguma decisão, alguma estratégia, mas nem sempre todo mundo vai estar feliz. Então, nessa hora, a gente também tem que ter ciência disso, saber lidar com isso e também passar isso para o funcionário, que às vezes a gente tem desafios. Nós temos os nossos sem dúvida. Judite, qual a área que você está atuando hoje como advogada? Eu faço muito empresarial, então eu faço defesa de empresas nas trabalhistas, né? Sim. E é o que você falou, às vezes sobra para o advogado, né? Hoje eu estava conversando com um cliente, falei, você quer um acordo? Ele falou, mas o cara não vai aceitar o acordo. Eu falei, mas muitas vezes é muito melhor um pequeno acordo do que uma grande demanda. Porque isso pode gerar anos. É ruim para ruim para o empresário, que vai ficar pensando naquela demanda anos, né? E ruim para o funcionário, que vai demorar anos para receber. E, às vezes, lá na frente, as coisas podem mudar, o empresário pode vir a falir, né? E perder bens, que é muito comum hoje, e a demanda ser inócua, né? Então, eu faço essa parte empresarial, contratos, essa parte de direito autoral, inclusive eu sou chamada para fazer perícias em ações de outras companhias. Eu fiz recentemente uma para a Dolly Guaraná, para fazer valuation, né, de indenização. Eu faço muito com banco, né, porque banco dá aquela folgada, né? E fiz muito para o Estado, as professoras do Estado, então a legislação de funcionalismo público, né? E a parte civil, né? De vez em quando surge aí uma demandazinha. Dirimir problemas, né? Surge uma demandazinha que quando é cliente, é cliente. E às vezes acontece de fazer uma bobagem nas redes sociais. E aí eu tenho que ir para o criminal e fazer a defesa. Mas não é o que eu gosto. De tentar resolver. É o criminal, mas crime leve, calúnia, difamação, né? Injúria. Valéria, você atende pessoas profissionalmente? Sim, eu tenho meu espaço, eu atendo individualmente e também dou curso de barras. Em grupo? Sim, em grupo. E as pessoas que te procuram, normalmente procuram externando alguma preocupação, algum problema, enfim, o que mais aparece? Disparado é ansiedade. Ansiedade. Disparado, Independente da posição da pessoa, seja social, econômica, trabalho, família, enfim. Se ela trabalha muito, se ela não trabalha, se ela tem relacionamento, se ela não tem relacionamento, se ela tem filho, se ela não tem filho. De maneira geral, as pessoas estão muito ansiosas. Tudo é motivo de ansiedade. Isso é muito aparente. Sim. Essa é a vibração que eu vejo hoje, assim, essa é a realidade. O que acontece... Faixa etária, Valéria? Não? Não, tem até muitas crianças ansiosas, muitas crianças, até mesmo na escola.
Então, o que acontece é poder cuidar mesmo desse excesso. É muito pensamento. É muito pensamento. É um excesso de informação, não é, Valéria? O cérebro não está aguentando a carga, né? A coisa está tão... A rede social, lógico que contribui para isso, né? Hoje a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Eu tô no WhatsApp, um olho no peixe, outro no gato, eu tô falando... Antes não era assim, era mais tranquilo, não é? Então, eu acredito que seja esse monte de informação que está dando tanta ansiedade. A gente precisa parar um pouquinho, né? Poder... É possível identificar o fator de ansiedade de cada indivíduo? Olha, se eu puder dar uma dica, é orai e vigiai de 24 horas. É orar e vigiar, e o primeiro pensamento que vier. Requer treino, mas assim, isso contribui para a minha ansiedade ou não? Cancela. Determinadas Devolve. coisas que você, por exemplo, assiste, ou televisão, ou Com leitura, certeza. aquilo me irrita, mas toda hora eu estou procurando aquilo. Né? Com certeza. O que eu assisto, o que eu ouço, que música eu estou ouvindo. Entendi. Bom, eu gosto muito de fazer serviço voluntário, né? Já há muitos anos, né? Serviço voluntário, como na OAB, né? É um serviço voluntário também, Rotary. E isso me relaxa bastante. Entendeu? Mas tem uma coisa que vai relaxar mais, vai diminuir o nível de ansiedade para vocês, que eu vou presenteá-las com um presente aqui do nosso parceiro, que é a Sumirê. E com isso, nós chegamos ao final do Roda de Amigos. Tá vendo, Valéria? Super rápido. Tá bom? Então agradeço mais uma vez, Elisandra. Judite, muito obrigado. E Valéria, obrigada. muito obrigado. A gente vai voltar ainda a falar dessas coisas da ansiedade. Muito bacana, tá bom?